Olá, boa noite a toda a nação azul marinho. Quero aqui aguardar os amigos começarem a entrar aqui para a gente fazer um bate-papo rapidamente sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que vai implicar na atividade operacional dos agentes de segurança pública. Uma decisão muito recente, agora do começo do mês de março de 2021, que vai ter desdobramento na atuação policial sobre os crimes de tráfico de drogas. Então quero dar boa noite a todos os nossos amigos e amigas de todas as guardas municipais do nosso país. Já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, a sua cidade, o seu estado. Convide os seus amigos para nos acompanhar, para interagir aqui conosco. Coloque essa live na sua rede social, no WhatsApp, convide os grupos, os amigos dos grupos. Fala que nós vamos fazer aqui um comentário, algumas ponderações sobre a mais recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que trata da questão da entrada no domicílio em caso de flagrante de tráfico de droga, que vai implicar, sim, de uma maneira muito impactante na atividade dos agentes da segurança pública nesse país. Então é muito importante. Todos os guardas municipais, todos os policiais militares, policiais civis, mais especificamente os policiais militares, policiais federais, policiais civis, nós, guardas civis municipais, temos que ter a clareza, primeiramente o conhecimento, depois a clareza daquilo que pode nos dar o amparo na atuação operacional, principalmente no flagrante de tráfico de droga. Então, essa decisão, ela foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, agora do início do mês de março de 2021, uma decisão muito importante, muito importante. Nós vamos comentar alguns aspectos dessa decisão e como que isso vai implicar e impactar, e se também envolve os guardas municipais. Isso é muito importante falar, né? Se essa decisão que trata das polícias, que trata de órgão da segurança pública, se também abarca as guardas civis municipais ou não. Nós vamos fazer alguns comentários sobre isso. Por isso eu peço aqui que você já deixe seu like. Eu quero agradecer aos amigos que já estão nos acompanhando aí. Deixe o seu like, o seu boa noite. Aqui eu quero saudá-los, cada um no Brasil. Estou no período de férias, mas mesmo assim eu reservei esse espaço para a gente fazer um bate-papo. Estou de férias, praticamente até o dia 17. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre essa ação do Superior Tribunal de Justiça. É muito importante. Converse, chame os guardas para participar, para nos acompanhar e vamos interagir como que essa decisão vai impactar a vida dos nossos guardas municipais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela tem como objeto principal uma análise do habeas corpus 598051 de 2020. Esse habeas corpus diz respeito com um crime, uma prisão de tráfico de drogas, e tem um desdobramento de uma maneira muito inovadora, de uma maneira muito extraordinária dessa corte, que vai impactar a atuação dos órgãos da segurança pública, sobretudo quando se tratar de crime de tráfico de drogas. Então é muito importante, principalmente você que trabalha no operacional, que atende às ocorrências, ter aí esse conhecimento, tá bom? Então, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, né, de uma maneira colegiada nessa turma, acabou decidindo e recomendando algo que vai mudar o procedimento operacional, ao mesmo tempo criando uma certa obrigação para os entes federados. Pois bem, faça o compartilhamento, é muito importante. Então essa decisão, ela traz, né, como pano de fundo, eu quero aqui já destacar nesse prelúdio, primeiramente a questão da inviolabilidade do domicílio, tratando da questão da intimidade, da preservação da intimidade, um direito constitucional, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Vai tratar também da questão do ônus da prova e do meio da prova, isso é muito importante. Também vai tratar da questão da responsabilização aos agentes do Estado e as consequências. E, finalmente, vai fazer algumas explicações em algumas teses
mas vai deixar uma recomendação, deixar um prazo para que num período de 1 ano, né, os entes federados que estão abarcados por essa decisão providenciem equipamento para que os policiais em ações de tráfico de droga façam a devida gravação, a devida documentação do consentimento do morador, do consentimento daquele averiguado ou daquele detido, em alguns casos, de adentrar a sua residência. Então trata basicamente nisso. É uma decisão que vai impactar, eu até penso que vai impactar muito, né, no trabalho operacional. Isso pode reduzir muito a questão da prisão em flagrante delito no caso de tráfico de droga. A gente assiste, né, que nos últimos anos, mais especificamente nesse último ano, houve muita apreensão e essa decisão pode sim favorecer a questão do tráfico de droga e desfavorecer as ações policiais. Então toda atenção, todo cuidado, toda precaução, toda cautela será muito importante, porque essa ação desdobrará consequências, inclusive consequências graves para os agentes policiais que não cumprirem passo a passo no cumprimento do seu dever legal. Principalmente que pode ter responsabilização na área civil, na área criminal, na área administrativa, além de invalidação da prova e todo o trabalho ali feito. Então é muito importante que essa informação chegue a todos os guardas municipais do Brasil, policiais militares e civis. Pois bem, então esse habeas corpus, como a gente já divulgou em outros momentos, a nossa corte aqui do Supremo Tribunal de Justiça tem sempre pautado em discussões importantes, aqui especificamente quando se trata de guardas municipais no crime de tráfico de droga, várias discussões, decisões importantes desfavoráveis às guardas municipais, mas sempre deixando muito claro que em caso de flagrante delito pode sim haver atuação dos guardas civis municipais. Primeiro ponto que eu quero destacar, que é uma pergunta que eu quero responder. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça abarca também as guardas civis municipais? Talvez você que é guarda municipal está me assistindo já está se perguntando qual o reflexo que terá para nós guardas municipais. Essa pergunta eu irei responder no final. Então permaneça todo o tempo na live aí, divulgue, compartilhe para os nossos amigos. Pois bem, então a decisão desse habeas corpus se tratou de uma ocorrência, né, em que foi preso o indivíduo e que o policial militar adentrou na sua residência, conseguiu pegar o objeto do crime, a materialidade, configurou aquele flagrante, o indivíduo foi preso, estava preso, e o seu advogado e a Defensoria Pública fizeram toda uma defesa, todo um recurso, né, e questionando a forma como se deu a prisão, como se deu, né, a comprovação da culpa ali do réu que estava preso. Então isso é muito importante. É importante que todos nós tenhamos em mente que o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar no caso de um flagrante delito, de uma denúncia de crime, quem tem que provar é quem está acusando, aqui no caso o Estado. Né? Quando há dúvida, a dúvida é sempre para o réu. E no contexto aqui é um direito constitucional, fundamental, que se trata da inviolabilidade do domicílio, que se trata também da questão da intimidade, da preservação da intimidade. Em quais aspectos a Constituição permite que nós, enquanto agente da segurança pública, em quais aspectos a Constituição autoriza entrar no domicílio alheio? Primeiro, obviamente, em caso de desastre, para prestar socorro, né? Em caso de flagrante delito, está lá, mas essa decisão ela traz algo muito claro, depois leiam todo, tem 52 páginas, né, todo esse documento, então é importante ler com muita cautela. Então ela traz algo inovador que fala que não tão somente só o flagrante delito já dá essa condição, já dá essa autorização, mas para além do flagrante delito, no caso de crime continuado, como é o crime de tráfico de droga, além tem que ter objetividade, tem que ter uma concretude dos indícios, indício da fundada suspeita, uma justa razão para que justifique a entrada.
Então não é simplesmente saber que está acontecendo um tráfico ou tem produto ilícito de um tráfico naquela residência e que está conectado com a prática de um tráfico, por se tratar de um crime continuado, e isso já vem autorizar a entrada de um agente policial no interior de uma residência. Só isso não basta a partir dessa decisão. Tem que ter objetividade, concretude, justa razão. Ele acrescenta também esses elementos para que tenha um convencimento e dê uma fundamentação legal na entrada. Então, por meio para prestar socorro, por um mandato judicial, a Constituição autoriza entrar na residência, tem um mandato judicial de prisão ou de apreensão emitido por uma autoridade judiciária competente. Você tem esses aspectos por meio de um consentimento do próprio proprietário, você pode entrar. E essa palavra consentimento, eu quero que vocês registrem essa palavra, consentimento, porque isso vai entrar, vai ser como se fosse aí o principal dessa peça decisória do Superior Tribunal de Justiça, consentimento do proprietário. Então, fora dessas permissões constitucionais, mas aquilo que diz respeito à nossa função, no caso de um flagrante delito, mas com essas limitações que o próprio STJ está colocando. Pois bem, além dessas considerações, o Superior Tribunal de Justiça vai fazer um estudo comparado e vai verificar em outros países que já existem nos uniformes policiais equipamento de filmagem para filmar as ocorrências. Também vai fazer algumas comparações sobre algumas polícias militares no país que já tem também esse equipamento e vai recomendar esse equipamento para todas as polícias no Brasil como algo obrigatório a partir de 1 ano depois dessa decisão. Pois bem, vamos lá. Então, a decisão aqui em tela, o resultado dessa decisão de uma prisão feita pela polícia, com materialidade, com autoria, o indivíduo estava detido, teve a defesa, teve os recursos e o Superior Tribunal de Justiça relaxou a prisão, invalidou a prova e ainda veio enquadrando todos os agentes de segurança pública. A visão que o Superior Tribunal de Justiça coloca nesse julgado sobre os agentes de Estado e de polícia é algo que a gente tem que fazer uma crítica, não pode permitir com que um tribunal, uma instituição, um poder do Estado tenha esse viés de tamanha desconfiança do trabalho das polícias no Brasil. Porque, de fato, essa decisão vem exatamente por uma desconfiança, inclusive é citado no próprio texto que é rotineiro esse acontecimento de entrar numa residência sem os devidos cuidados e sem ter uma justa ou motivos justificados, sem ter razões concretas, razões objetivas, e que os policiais acabam não encontrando nada e assim violando um direito constitucional daquele averiguado ou até mesmo daquele detido naquele momento. Mas a visão, vocês vão leiam, são 52 páginas, eu li todas as páginas mais de uma vez para entender, e daí a gente percebe claramente que há uma desconfiança posta nessa decisão sobre o trabalho dos policiais no Brasil. E essa decisão ela vai favorecer e vai favorecer muito os traficantes, todos os criminosos que lidam aí com o tráfico de droga, porque é uma decisão que visa muito mais para garantir do que para fortalecer e empoderar os órgãos de segurança pública para fazer esse enfrentamento, esse combate. Nós não sabemos quais são as justificativas para além dessas linhas que foram escritas, mas nós sabemos que o resultado já é negativo e vai trazer grandes prejuízos, porque também ele chama para esse julgado a lei de abuso de autoridade, e isso pode sim trazer grandes prejuízos para todos os policiais no nosso país. Pois bem, então, no caso da entrada no domicílio, no caso do policial, porque aqui ele vai focar não a apreensão, prisão decorrente do tráfico de drogas e as apreensões decorrente de investigação policial. Mas o foco aqui vai estar sempre naquele policiamento ostensivo, que presencia o indivíduo
né, traficando, num flagrante delito, né, por se tratar de um crime continuado e um flagrante porque presenciou, viu, na entrevista, na conversa com o criminoso, ele alega que tem no interior da sua residência mais, né, materiais do crime, sejam a própria droga em si, ou todos os apetrechos utilizados para fazer a própria droga, e o policial entra na sua residência, pega esse material, que é a materialidade do crime, para configurar seu flagrante e fechar o flagrante e conduzir para o distrito policial. Então, esse procedimento, ele passa a ter uma mudança radical. Radical. E que vai mexer com a vida de todos os policiais no Brasil. Primeiramente, o STF falou que você não pode entrar, né, se não tiver um consentimento do detido ou do averiguado naquele momento. O consentimento, percebam, né? Se ele não consentir, mesmo em caso de flagrante delito, porque ele vai falar, se o policial, ao saber que naquela residência existe mais equipamentos, mais materiais ligados àquele crime, deveria proceder na comunicação ao Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos competentes, para daí confeccionar um mandado de busca e apreensão, uma autorização legal para entrar naquela residência e pegar aquele material. Se percebam que nós não temos uma estrutura judiciária, né, nem o próprio Ministério Público, nem até o próprio Distrito Policial, que não é o caso, mas também não tem, condições suficientes para assessorar, para subsidiar, para acompanhar, para dar um feedback na velocidade com que acontecem as ocorrências nas ruas, né? Porque quem está julgando, analisando sobre um ar-condicionado, não tem o mínimo de noção o que é atender uma ocorrência, o que é estar nas comunidades, muitas das vezes, onde a maioria dessas ocorrências acontece, da urgência, também da questão da segurança da guarnição que ali está, que não pode ficar o tempo todo, não pode ficar aguardando, e também o próprio judiciário não está com as portas abertas 24 horas e com profissionais para atender em casos de chamada nesse sentido. Então eles não levam em consideração isso, mas eles falam sim, que a entrada, houve a ocorrência, presenciou, o indivíduo estava com parte do material que configura o crime de tráfico de droga, seja de droga, dinheiro, e também confessou. Fala que tem mais na sua residência, né? E autoriza, né, dá o seu consentimento para que o policial entre na sua residência e pegue os demais materiais do crime. Esse consentimento, mesmo que seja voluntário, e tem que ser voluntário, ele tem que ser a partir dessa decisão, que deu um prazo de 1 ano para que o Estado equipe, né, aparelhe as polícias, no prazo de 1 ano, no dia 2 de março, a partir do dia 2 de março de 2022, tem que estar plenamente em vigor, se não houver uma decisão contrária no Superior Tribunal Federal, no STF, vai estar em vigor essa decisão do STJ. Então, teve o consentimento, pode entrar. A partir desse momento, não basta simplesmente ter o consentimento, a autorização para entrar numa residência e pegar os demais materiais que vão configurar ou fechar aquele flagrante. Esse consentimento, segundo essa decisão, esse consentimento tem que ser filmado, também tem que ser registrado em áudio e, sempre que necessário, por escrito com 2 testemunhas. Então, percebam só o grau de dificuldade que o Superior Tribunal de Justiça está colocando para fazer a apreensão, fechar aquele flagrante, pegar os materiais do crime e conduzir para o DP. Consentimento do dono da residência. Tem que ser voluntário, tem que ser filmado, né? Filmado em vídeo, também em áudio e, quando necessário, por escrito e com 2 testemunhas para, né, dar o seu relato sobre esse consentimento voluntário. Então, só aí vocês já estão percebendo, já devem ter percebido o tamanho, né, da dificuldade que está sendo colocado. E, para além disso, eu quero fazer um parênteses nessa questão do consentimento, da autorização e dos equipamentos de filmagem. Nesse caso especificamente, os ministros do Superior Tribunal de Justiça ainda
começam a fazer alguns devaneios, né, que de uma certa forma depreciam, né, a atividade policial e reduz a confiança nos agentes da lei, nos agentes aplicadores da lei. Por exemplo, eles vão falar que o consentimento nunca será voluntário, porque eles falam que a própria presença dos agentes de Estado, lá uniformizados, armados, sempre com guarnição ou com apoio, com 3, 4, 5 apoiando, fala que só a presença, o armamento, a presença de outros amigos, guerreiros da corporação, só isso exerce uma certa repressão, força a barra, exerce uma pressão a ponto de causar uma certa obrigação para aquele que está detido lá, averiguado, faça um consentimento. E esse consentimento, entre aspas, voluntário, nem sempre será tão voluntário, porque a relação naquele momento é uma relação desigual. Então a gente não sabe se ainda, mesmo com a filmagem, mesmo com o áudio, mesmo com 2 testemunhas se houverem, mesmo com o registro por escrito ali do detido, do averiguado, se isso será considerado ainda uma autorização legal, porque os próprios ministros colocaram essa ponderação, que a relação é desigual, sofre uma pressão e isso pode desestabilizar e forçar ali o averiguado a permitir entrar na sua residência e fazer a devida apreensão. Então percebam, né? Então nesse quesito ele vai falar que tem que haver sim, né, um equipamento. Por isso que deu um prazo de 1 ano para que isso entre plenamente em vigor, que todas as guarnições, né, todas as viaturas, todas as guarnições que trabalham no atendimento na rua, no policiamento ostensivo, devem ter sim um equipamento para fazer a filmagem e também para gravar um áudio dessa ocorrência. Se esse procedimento não for acompanhado, não tiver uma atenção, não for cumprido passo a passo, isso pode, primeiramente, que é o mais grave de todos, né, invalidar a prova, ou seja, as provas que foram colhidas decorrente de uma ação que não observou esses passo a passo serão provas inválidas. Daí os ministros trazem, né, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que diz respeito praticamente de se a árvore é envenenada, obviamente todos os frutos que ela vai produzir também estão comprometidos, estão envenenados. Essa é a teoria, né, que no âmbito jurídico se utiliza muito, da árvore envenenada. Ou seja, se o procedimento ele já está comprometido, ele está numa ilegalidade, por consequência, toda a ação que decorre daquele procedimento ilegal, entre aspas, as provas serão inválidas, inclusive a prisão será relaxada, mas não só isso, porque isso já acontece em muitas decisões, principalmente com guardas civis municipais. Eu recebo diariamente decisões contrárias à apreensão de guardas civis municipais, mas não só isso, invalidar e relaxar a prisão, ele vai para além. O agente que procedeu, que não observou esses procedimentos, ele vai responder no cívil. Cívil significa dizer, no caso de danos, vamos supor que lá o averiguado, o detido lá, o seu advogado, alegue que houve um dano à sua imagem, à sua honra, né, houve dano à sua integridade física, e entre na justiça solicitando um ressarcimento por danos. Então, responder no cívil também, está nessa decisão, no cívil. No criminal, tem a lei de abuso de autoridade, responder no criminal. No administrativo, também a corregedoria será acionada para apurar o procedimento, o comportamento, a ação dos policiais. Além, sim, trazendo novamente a questão da invalidade das provas, invalidade de todos os atos decorrentes daquela entrada ilegal ou não é autorizada no domicílio. Então, para que vocês tenham ideia, isso vai impactar muito. Por isso que a gente sabe que eu trabalho na rua, a maioria de vocês sabem disso.
Eu atendo, já atendi várias ocorrências dessa natureza, já apoiei várias ocorrências dessa natureza. Sempre quem trabalha na rua, quer fechar um flagrante, quer entregar a ocorrência para o delegado de polícia, e faz todo o esforço possível, porque nenhum criminoso, é difícil, já aconteceu, mas é difícil, mas o criminoso, ele não vai levar as duas mãos assim, ó, seu policial, coloque uma algema em mim porque eu sou criminoso, porque eu cometi um crime, porque tem material de crime guardado na minha casa, pode entrar lá que vocês vão achar. Então o criminoso não faz isso, é muito difícil você fechar um flagrante, né, se você não tiver, né, um apoio da lei, se você não tiver permissão legal para fazer um trabalho dentro da lei, sim, sempre dentro da lei, obviamente, porque toda a motivação dos nossos trabalhos tem que ser a legalidade, a impessoalidade, a transparência, os princípios da administração pública. Então, quem trabalha na rua, naquela ânsia, né, de fechar aquele flagrante para entregar aquela ocorrência bonita no delegado de polícia, a partir de hoje tem que ter muita atenção, porque tem muito julgado do STJ contrário, e isso pode criar um efeito cascata. Agora vocês imaginam a quantidade, né, de traficantes que são presos ou estão presos por conta da atividade de tráfico de droga, mas pelo fato de um policial ter entrado na sua residência e dessa maneira, e a partir dessa decisão, os seus advogados podem recorrer, podem alegar, como esse no caso do habeas corpus 598051, foi relaxada a prisão, foi invalidada a prova, mas ainda o policial não sofreu as consequências, porque essa decisão do STJ vai entrar em vigor só daqui a 1 ano. Mas os advogados podem entrar sim pedindo relaxamento, pedindo a soltura, né, dos seus clientes. Obviamente que eles vão fazer isso. Essa decisão já traz um prejuízo muito grande e vai inibir, né? Vocês sabem, vai inibir muito a ação policial na rua, porque nem sempre, mesmo que o Estado, vamos supor, né, que o ente federativo, né, consiga comprar os equipamentos, esse equipamento eles tem que ser adequado, tem que ser operacional, ele tem que ter condição, a vida útil de durabilidade, para que no período de 12 horas que é o período do nosso plantão, ele esteja em condições de ser operacionalizado, né, de ser operado, né, e dê essa resposta devida. A questão das testemunhas, provavelmente será prejudicada, dificilmente nós vamos encontrar testemunha que consigam, né, se colocar voluntariamente em questões criminais dessa natureza. Mas a questão do consentimento por escrito, isso pode acontecer, mas também eu acho difícil. Mas a questão do vídeo e do áudio, isso vai ter que ser cumprido porque é uma exigência legal. Então, pessoal, vocês estão percebendo o quanto que vai ser difícil trabalhar nesse país? E a criminalidade percebem isso. Os advogados da criminalidade sabem disso. Isso é para inibir a ação das polícias no Brasil. Sem sombra de dúvida. A gente pode até pensar, essa decisão do STJ tem algo de positivo? Será que eles estavam com um tipo de preocupação nobre que justifica uma ação como essa? Por exemplo, a questão da defesa do direito à inviolabilidade, à intimidade, a gente sabe que é algo que é constitucional, isso tem que ser pautado, tem que ser garantido, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas uma coisa que eles não levam em consideração é a complexidade do trabalho operacional das polícias, que é muito diferente, mas muito diferente mesmo, do trabalho de um ministro do Superior Tribunal, que está lá, né, sentado numa cadeira muito confortável, sob um ar-condicionado, muito bem alimentado. Né? É muito diferente do trabalho de um policial sob estresse, altamente complexo, muitas das vezes em ambiente altamente hostil e tem que tomar decisão. Então esses aspectos na atividade policial têm que ser levados em consideração, porque senão vai inibir e o crime vai ganhar e ganhar muito com decisões como essa. Pois bem, uma outra questão que você pode perguntar, mas qual o desdobramento ou se essa decisão tem reflexo nas guardas municipais? Pois bem, é importante eu deixar muito claro para cada um de vocês, é que em toda essa peça dessa decisão da 6ª turma do STJ,
E eles, ministro, né, a turma que compõe, os ministros que compõem essa turma, fazem referência às polícias estaduais. Inclusive, os exemplos que trazem nesse julgado são das polícias estaduais, polícias militares. Também, em todo momento, os ministros, nessa decisão, deixam muito claro que o resultado dessa decisão tem que ser comunicado aos governadores dos estados, do Distrito Federal e também dos tribunais, Defensoria, Conselho, STF, o secretário estadual de Segurança Pública. Então, toda essa decisão, ela se caracteriza, né, como objeto específico as polícias estaduais, mais especificamente a Polícia Militar. Em nenhum momento cita as guardas municipais, a despeito de muitas guardas municipais que atuam, fazem grandes apreensões, prendem traficantes todos os dias, mas em nenhum momento essa decisão cita guardas civis municipais. Também, em nenhum momento essa decisão, ela fala que tem que comunicar, tem que informar aos prefeitos ou aos secretários municipais de segurança pública, onde tem guardas municipais. Então, numa primeira visão, a decisão fica muito clara. É apenas para as polícias estaduais, porque assim está estabelecido no voto da sexta turma. Mas nós também sabemos que isso pode ser algo, né, pensado, intencional, né, por parte dos ministros, só para abarcar as polícias militares, ou pode ser também uma desatenção ou um certo esquecimento das guardas civis municipais. E pela semelhança, em alguns casos, isso pode sim também exigir, né, esse mesmo procedimento das guardas civis municipais, porque nós temos julgados, diversas ocorrências, julgados favoráveis, alguns julgados contrários à atuação das guardas municipais em caso de crime de tráfico de droga, com matéria muito semelhante a essa da Polícia Militar que está em jogo nesse julgado, mas essa decisão agora de 2021, de março de 2021, não traz no seu texto de maneira taxativa ou de maneira clara e objetiva as guardas civis municipais, apenas citando as polícias e também quando se trata de comunicar essa decisão para que se proceda a compra dos equipamentos e o treinamento operacionais dos agentes, apenas se faz referência aos estados e Distrito Federal, deixando claro, ou mais ou menos claro, ou de certa forma evidente, que se trata apenas das polícias estaduais e as guardas municipais estão fora desse julgado, fora dessa exigência. Mais uma coisa, né, que é o meu entendimento, que é a minha avaliação, como nós já sabemos, nós já acompanhamos, como nós sabemos que muitas coisas depois acabam sendo também afetadas as guardas municipais, é importante que, pelo fato de muitas guardas municipais em sua atuação operacional lidarem com a questão de prisão em flagrante, de tráfico de droga, apreensões importante, uma atuação muito relevante em muitas cidades, para que a gente não venha a sofrer as consequências, mesmo que nós, guardas municipais, mesmo que as prefeituras, que os secretários municipais de segurança pública não estejam, né, taxativamente no rol das autoridades descritas nesse voto, nessa decisão da sexta turma, devemos já nos preparar, porque por semelhança, sem sombra de dúvida, também vai exigir dos guardas civis municipais e das guardas municipais o mesmo procedimento, porque nós estamos na mesma seara, nós estamos no mesmo campo, que é a segurança pública. Então seria algo meio contrassenso, né? Todas as outras polícias obedecerem um dado procedimento legal e abrir uma exceção apenas para as guardas civis municipais. Mesmo não estando nesse julgado, devemos sim, e todos os secretários municipais de segurança pública, eu nem falo aqui o prefeito, porque o prefeito tem muitos afazeres, mas os secretários municipais de segurança pública, todos os comandantes de guardas civis municipais, você que comanda um grupamento tático, a RUMU, que tem um destaque maior na cidade,
nesse enfrentamento do crime. Então você que é comandante de guarda, então mesmo que a Guarda Municipal não esteja taxativamente neste julgado, mas por semelhança devemos sim, nesse prazo de 1 ano, comprar equipamento para filmagem, para gravar, e para que todas as viaturas, todos os guardas civis operacionais que tenham esse equipamento para cumprir essa decisão, porque mesmo que não esteja no voto, na decisão, mas as consequências podem nos afetar. Então, como nós não queremos ser afetados pelas consequências, que é responder no civil, no criminal, no administrativo, invalidação de prova, soltura de preso, como nós não queremos essas consequências, devemos se enquadrar, devemos nos preparar, fazer uma preparação, e as cidades, aí sim os prefeitos, mais motivados e provocados pelos secretários e comandantes de guardas municipais, provoquem o prefeito, já abram licitação para comprar câmeras de boa qualidade, com uma boa durabilidade, com uma boa quantidade de armazenamento, é importante, são 12 horas de plantões, com uma boa resistência para aguentar o serviço operacional, para que num prazo de 1 ano tenha um treinamento, tenha um equipamento e que os guardas municipais não fiquem vulneráveis às consequências de um julgado, uma decisão como essa. A gente não sabe. Eu penso que o STF, se for provocado, vai se posicionar, pode manter como pode alterar. Eu penso também que por conta da pandemia, de todas as questões políticas no Brasil, o Congresso Nacional ainda não se debruçou, eu ainda não percebi ainda movimentação no Congresso Nacional, sobretudo a bancada da bala, debatendo esse tema. Provavelmente haverá algum projeto de lei no Congresso Nacional para assegurar direitos e garantias dos policiais, dos agentes de segurança pública, porque essa decisão vai prejudicar, vai inibir, pode fortalecer o tráfico de droga, que vai trazer um grande prejuízo social, né, para o nosso povo, um prejuízo tanto até para a própria persecução criminal, que por conta vai cair muito flagrante de tráfico de droga e os criminosos vão ficar cada vez mais ousados frente aos agentes do Estado, o que nós não queremos. Nós sabemos que o tráfico de droga, o tema droga na segurança pública, na defesa social, é um tema bastante complexo, que demanda muitas reflexões, mas nós também sabemos que muitos crimes, mas muitos crimes mesmo, e muitas violências que acontecem nas comunidades, principalmente, mas crimes de várias ordens que acontecem, estão ligados à questão do tráfico de droga. Então, enfraquecer o tráfico de droga, você enfraquece uma cadeia, uma rede de crime, de criminosos. E se você fortalecer o tráfico de droga, você fortalece uma rede, uma cadeia de crime, de criminosos. Então é muito importante. Eu penso que o Congresso Nacional vai se posicionar para tornar numa lei que garanta, que traga mais segurança jurídica aos profissionais da segurança pública que não estão no ar-condicionado, que não estão sentados numa cadeira muito confortável, que tem que tomar decisão muito rápida, sob estresse, com um equipamento muitas das vezes precário, em ambiente de alta hostilidade, e tem que ter segurança jurídica e apoio dos poderes, principalmente o Ministério Público e o Poder Judiciário. Pois bem, pessoal, mas eu quero, foi uma reflexão que eu fiz, mas eu quero pedir para todos vocês que me acompanhou, façam a leitura do acordo, do voto inteiro. São 52 páginas, onde eles vão trabalhar algumas teses de reflexões, mas o principal é isso mesmo, né? É 1 ano para entrar em vigor, os equipamentos para filmagem, para o áudio, e sempre que necessário por escrito, o consentimento para adentrar numa residência, para daí pegar o material, para configurar a materialidade daquele autor, daquele suposto autor de um tráfico de droga. Todas essas questões são importantes, mas o que eu quero que vocês fiquem de maneira muito didática é isso mesmo, né? O que está em jogo é o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que também está com a preservação da intimidade, também do ônus da prova, né? O ônus da prova, quem está acusando tem que provar, mas não só provar, essa prova ela tem que ser colhida, tem que ser provada por meio lícito.
E para ter uma licitude, uma legalidade nessa prova, o Superior Tribunal de Justiça obrigou agora que os policiais filmem o consentimento para entrar no domicílio, consentimento voluntário, livre, grave por meio de áudio, quando preciso por escrito e também com 2 testemunhas para daí ter essa permissão legal. Não basta tão somente ser um crime de natureza continuada. Tem que ter a concretude, a objetividade, a justa causa, conforme os ministros do Superior Tribunal de Justiça. É uma atenção, nós vamos acompanhar como se desdobrará esse tema, se o STF vai se posicionar ainda, se o Congresso Nacional vai se posicionar por meio de projeto de lei, e vamos acompanhar, enquanto isso, todos os secretários municipais de segurança pública, todos os comandantes de guardas municipais, já comecem a provocar o setor de licitação, já faça uma pesquisa sobre o melhor equipamento, com a durabilidade, com condições de ser operacional, de gravar imagem, porque são 12 horas de plantão, então tem que ter uma capacidade de armazenamento muito grande e tem que ter uma qualidade, tem que ter um valor muito importante para que o agente tenha certeza, segurança em utilizar esse equipamento para a sua garantia profissional e também enquanto cidadão, e também o próprio STJ faz para garantia do averiguado, do detido naquele momento, para que também não faça acusações falsas contra os agentes do Estado, os agentes da segurança pública. Pois bem, eu quero aqui já encerrar, estou de férias ainda, né? Aproveitei esse momento para comunicar, fazer uma reflexão com vocês sobre esse tema, mas agradeço quem acompanhou até aqui, agradeço quem fez o compartilhamento, continue compartilhando, vamos dialogar, deixe a sua cidade, aqui estou ouvindo nosso irmãozinho aqui, Fernando Lourenço, meu irmãozinho, um abraço para você, para todo o pessoal da Associação de Guardas Municipais do Norte e Nordeste, você, Rosiana, David, vocês são pessoas sérias, maravilhosas. Estou aqui, o Edivaldo está também assistindo. Deixa aí o seu like, deixa o nome da sua cidade, deixa a guarda que você pertence, o estado que você pertence, deixa o seu comentário. E eu vou deixar, não dá para deixar na descrição do vídeo toda a decisão, porque são 52 páginas. Então, dá para acessar, pode me pedir pelo WhatsApp, meu WhatsApp é 011 98309 3008, que eu encaminho para vocês, para que vocês tenham, né, ciência do inteiro teor dessa decisão. Mas, de qualquer forma, vai valer daqui a 1 ano. Dá tempo suficiente para que todas as guardas municipais do país se equipem, se preparem, treinem para usar esses equipamentos, né, se não houver uma decisão contrária, e também para preservar do ponto de vista civil, administrativo, criminal, e para fazer valer a pena o preso e os produtos apreendidos naquela ação policial. Muito bem, pessoal, boa noite, muito obrigado mesmo, tá? Vou encerrar aqui, acho que não está... Pessoal, deixe o seu like, o nome da sua cidade, da sua guarda, e vamos conversando, tá bom? Forte abraço, muito obrigado mesmo por ter nos acompanhado, e vamos continuar. Estou preparando uma live para amanhã, quarta-feira ou quinta-feira, sobre a PEC emergencial e a PEC da reforma administrativa. Estamos acompanhando o debate, está na Câmara dos Deputados. E os deputados poderão, né, por meio de uma emenda, o Lincoln Portela já fez a comunicação ao ministro-chefe da Casa Civil, ao ministro da Segurança Pública, ao próprio presidente Jair Bolsonaro, para retirar da PEC 186 todos os agentes da segurança pública, os guardas civis municipais, para que não continue sendo punido por meio de uma PEC tão perversa como essa PEC emergencial. E a Câmara dos Deputados estão debatendo, provavelmente, né, amanhã ou para quinta-feira, eles concluem a aprovação em 2 turnos, e se houver alteração substancial, volta para o Senado, se não houver, vai ser aí promulgada muito rapidamente, tá? Forte abraço, muito obrigado mesmo pelo apoio, pela consideração, pelo respeito de cada um de vocês. Tenham uma boa noite, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe a nossa nação azul marinho. Se cuidem, né? Se cuidem, o coronavírus está aí, tem muitos colegas sendo abatidos pelo coronavírus. Quero aqui mandar uma saudação e vocês orem pelo nosso amigo Joselito,
aqui da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que está acamado, também enfrentando o coronavírus. Então é importante que todos nós tomemos os cuidados, álcool em gel, higienização, máscara, distanciamento social, naquilo que for possível fazer. E vamos torcer para que essa vacina chegue logo e vacine o nosso povo e vacine principalmente quem está na linha de frente, enfrentando, combatendo o coronavírus, combatendo aqueles e aquelas que quebram as normas. Tá? Se cuidem de vocês, da família de vocês. Tá? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês.